Eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7. O meu tema hoje é fantástico. Por que nossas orações não são atendidas? Por que Deus não ouve nossas orações? Alguém aqui já teve a sensação de estar falando para a parede quando está falando com Deus? Alguém aqui já teve a sensação que Deus está em silêncio, calado? Eu tenho uma mensagem por título, Deus no escuro. Eu tenho uma outra mensagem por título, 13 perguntas que ninguém tem coragem de fazer a Deus. E eu ainda não tive coragem de pregar ela. São 3 coisas que ninguém tem coragem de falar para Deus. Mas eu vou começar aqui hoje falando sobre por que Deus não ouve as nossas orações. Não são todas, mas hoje há uma sequência de muita gente frustrado com Deus, sem motivo, obviamente, porque oram e não são atendidos. Nós vamos começar em Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, que diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Que maravilha! Se ler esse texto, parece que Deus está obrigado a nos ouvir. Mais do que obrigado a nos ouvir, Ele está obrigado a nos atender. Não é verdade? Parece que é um mandamento aqui, está no imperativo. Peça. Agora veja o verso 8. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. O texto não diz tudo o que pede, recebe. Ou nem diz tudo o que pede, recebe o que pede. O texto diz todo o que pede, recebe. Não está prometendo que recebe o que pede. E nem diz tudo o que pede. Mas olha o verso 9. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas fale aos nossos corações, nos ensinando e nos instruindo, em nome de Jesus. Amém. É fato que a Bíblia diz que Deus não tem os seus ouvidos tapados à oração que nós fazemos. A palavra diz que Ele não é surdo, que Ele está atento às nossas orações. Então, por que muitos oram e não são atendidos? Porque muitos pedem e não recebem. Apesar de Jesus dizer que quando você bate a porta se abre, porque para muitos de nós a porta não está se abrindo. Diante desse fato, eu quero achar aqui nessa noite 6 motivos porque as nossas orações não são atendidas. E preste atenção, em cada um desses motivos nós teremos uma base bíblica para comprovar que você pode orar até morrer, que a sua oração não será atendida. E esses 6 motivos estão colocados na Bíblia Sagrada para nos mostrar que você pode orar, e Deus não vai ouvir a sua oração. Primeiro, falta de perdão. A oração que quebra o bronze não pode quebrar o coração que não perdoa. A falta de perdão faz com que o céu continue de bronze, com que a sua oração não alcance o favor de Deus. A falta de perdão, mesmo que você ore 24 horas por dia, se você não perdoar, sua oração jamais chegará ao céu, sequer arranhará o céu. Todas as vezes que Jesus falou sobre oração, consequentemente, no mesmo texto, ele falou sobre falta de perdão. Vamos analisar isso em Mateus capítulo 5, do verso 23, vamos
ver aqui verso 23 e verso 24. Mateus 5, verso 23 e verso 24. Toda vez que Jesus falou sobre oração, em o mesmo texto ele falou sobre falta de perdão. Diz assim: portanto, se vocês estiverem apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, preste atenção nesse texto. Aqui tem uma ordem que precisa deixar bem claro. Não é se lembrar que você tem algo contra o seu irmão. É se lembrar que o seu irmão tem algo contra você. Porque hoje o que a gente faz? Eu vou lá liberar perdão, que eu quero é ser livre. Aí o crente, engraçadinho, fala assim: eu vim aqui te perdoar. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que se você souber que alguém tem algo contra você, não importa se é justo ou não, você deve pedir perdão a ele. Você quer ser crente? Já começa por aí. Agora prossegue o texto. O texto diz que quando você tem algo no coração ou descobrir que alguém tem algo contra você, nem a sua oferta pode ser consagrada. Não diz que não pode ser dada, deixa eu deixar claro ali. Ó. Antes que alguém fale: não dou oferta porque eu tenho mágoa. A Bíblia diz que você tem que dar. Diz assim: ó, deixa a sua oferta lá. Então, irmão, deixa a oferta e diz assim: ó, diante do altar, e vá primeiro reconciliar com seu irmão. Depois você vem e fala: pastor, consagra aquela oferta que eu dei. Isso significa o seguinte: você deu a oferta, a sua oferta está lá contabilizada, mas Deus só vai aceitar ela como oferta quando você se reconciliar. É nesse sentido que Jesus está falando. E o texto diz: depois volte e apresenta a sua oferta. Isso significa: Senhor, o senhor lembra aquela oferta que eu fiz? Pois bem, eu reconciliei e agora eu quero apresentar aquela oferta. Porque ela já está diante do altar. Você começa a perceber que, no verso 15, veja desse mesmo capítulo, Jesus vai dizer que a oferta, que o perdão, ele interfere, gente, diretamente até na salvação da sua alma. Mateus 6, no versículo 12. Jesus nos ensinando a orar, ele vai nos dizer que o perdão, ele interfere diretamente até mesmo na salvação. Mateus 6, versículo 12, lá na oração do Pai Nosso, vamos orar o Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós processamos quem nos ofendeu. Não é não? Eu falei errado? Mas eu acho que o crente lê assim. Irmão, eu quero que você me diga, aonde tem danos morais no cristianismo? Não existe. Não existe. A Bíblia diz que você tem que aprender a deixar passar. Perdoar quem te ofendeu como Deus perdoou você. Veja, a Bíblia deixa claro isso. Agora olha o versículo 15. Ainda na oração, Jesus diz assim: se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não te perdoa. Para você ser salvo, você tem que ser o quê? Perdoado. Se você não for perdoado por Deus, você não consegue ser salvo. Agora veja você, como hoje nós temos um grupo de cristãos realmente problemáticos, uns contra os outros, outros todos contra um, e você vai perceber que o rancor, a mágoa, a ferida, ele tem dominado o cristianismo, e a falta de perdão hoje é um mal constante na igreja. Estava pregando num culto, uma senhora, numa mensagem minha, obviamente eu estava falando sobre isso, ela se levantou e disse: o senhor está querendo me dizer que se aquela pessoa que matou o meu filho, se Deus perdoar ela, ainda eu vou ter que encontrar com ela no céu? O senhor não está na minha pele? Falei: não estou dizendo que você vai encontrar com ele no céu. Você não vai para o céu. Arrisca ainda o ex-criminoso ir para o céu. E você não.
Gente, nós não perdoamos as pessoas porque é justo. Porque se perdão fosse justo, não seria perdão. Nós perdoamos porque é um ato de misericórdia. As pessoas são perdoadas não é porque elas precisam, é porque elas merecem. E merecem porque nós merecemos o perdão através de Cristo. E uma outra coisa que eu aprendo sobre perdão, que perdão não é ausência de justiça. Perdão é transferência de justiça. Deixe-me te explicar. Tem muita gente que não perdoa porque ela diz, não é justo. Então eu vou perdoar e a coisa vai ficar assim mesmo. Não. Toda vez que você perdoa, você transfere para Deus a justiça que você está praticando no coração por não perdoar. Aí Deus vai agir. Enquanto você não perdoa, Deus entende que você já está tendo a justiça no coração. Então perdão não é ausência de justiça. Perdão é transferência. É transferir para Deus que Ele haja justamente por sua causa. Uma outra coisa que as pessoas sob perdão acusam é que elas perdoam, mas não conseguem esquecer. Basicamente, essas pessoas estão firmadas aonde Deus, quando perdoa os pecados dos outros, Ele diz que não se lembra mais. Algumas pessoas interpretam isso, então, que perdoar é não se lembrar. Não é. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, ela não está dizendo que Deus esqueceu na sua memória. Ela está dizendo que Deus não lança na cara os nossos pecados. É nesse sentido. Perdão não é você esquecer, o nome disso é amnésia. Perdão é não lançar mais na cara o que a pessoa fez contra você. Isso é perdão. Perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Isso é muito sério. Nós devemos levar isso em consideração. Veja em Marcos, capítulo 11, no versículo 25. Esse é um dos temas que mais requer atenção. Das 6 coisas que impedem Deus de ouvir as nossas orações. Por que Deus não nos ouve? Em Marcos 11, 25. Veja que lá em Mateus, Jesus disse que se você trouxer a oferta e descobrir que alguém tem algo contra você. Agora, nesse texto fala de você ter algo contra alguém. Em dias atuais de redes sociais, de gente se engalfinhando e dando alfinetada, é muito difícil você não ter algo contra alguém. Eu já pensei várias vezes em desfazer de rede social. Mas eu uso muito isso para divulgar os eventos, para a missão e etc, etc. Mas Deus tem que me tratar. Porque as pessoas taiam o sangue da gente. Ai, gente, eu leio cada coisa. Eu falo assim, não acredito. Mas o texto diz assim, presta atenção. Quando você estiver orando. O quê? Quando você estiver orando. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoa. Para que o Pai Celestial também perdoe os seus pecados. Meu Deus do céu. Você percebeu que se na hora que você estiver orando, e o seu coração estiver manchado por algo contra alguém, a sua oração não é respondida. Então a Bíblia diz que a primeira coisa que um cristão deve fazer, quando ele estiver orando, é se lembrar que ele tem algo contra alguém e falar, Senhor, eu perdoo. Mas não é perdoar aqui, depois ir lá e perdoar. Pedir perdão e perdoar. Porque senão, você não é perdoado. Se você morre em pecado. Diga comigo, misericórdia. Paulo, inclusive, diz que quem não perdoa, Satanás tem vantagem contra ele. Veja só esse texto. Na segunda de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e no versículo 11. Paulo sugere que o cristão que não perdoa, o diabo tem vantagem contra ele. Paulo diz assim, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor de vocês. Prossegue. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Diga, Senhor Jesus amado.
Você viu? Paulo diz assim: eu perdoo para o diabo não ter vantagem sobre mim. A palavra é brecha. E a palavra brecha na definição é abrir uma avenida, um caminho para o diabo passar. Não é um buraquinho não, irmão. A palavra brecha na Bíblia é abrir caminho, passagem para o diabo. E é essa vantagem do qual Paulo está falando. Em Provérbios capítulo 10, no versículo 12, diz assim, ó: o ódio suscita contendas, mas o amor encobre todas as transgressões. É poderoso ou não é? Então, em primeiro lugar, nós estamos convictos que quem não perdoa não pode ser atendido por Deus. Nós agora temos aí um primeiro sinal que as frustrações dos crentes não é ficar dizendo por que Deus está em silêncio, por que Deus não faz. Tem os motivos. A falta de perdão mancha o coração das pessoas. Segundo, viver pecando. Não digo pecar, porque todo mundo peca. Mas viver na prática do pecado. Há pessoas que fazem da vida um pecado e do pecado um estilo de vida. Viver habitualmente na prática do pecado. Veja o texto de Tiago, em Tiago capítulo 4, versículo 3, que a prática contínua, repetitiva, constante do pecado faz com que suas orações não sejam atendidas. Tiago diz assim: quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem prazeres. Ora, se não é isso que essa geração de crentes está fazendo. Senhor, me dá prosperidade, não dá um centavo para missões. Senhor, me dá prosperidade, não investe na vida do próximo, não ajuda o pobre, não faz nada. É só para gastar com ele. A Bíblia diz que Deus não dá nada a você porque você não visa o bem maior. Você só visa você. Mas Tiago ainda fala mais. Agora ele fala de pedir coisas a Deus que inclui só você e os seus prazeres. Deus não vai atender. Ok. Mas agora ele vai falar também que Deus não vai atender as orações por causa dos contínuos ou pecado continuado. Veja o próximo texto. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Prossegue. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem ciúmes? O texto já começa assim: você pede e não recebe, porque você pede mal. E Tiago continua: além de pedir mal, você vive gastando dinheiro com pecado. Então Deus não vai dar. Deus quer que você morra de fome na terra, mas que vá para o céu. Se for essa ideia para Ele, não tem problema. É verdade, irmão. Vai por mim. Então, uma vida contínua de pecado faz o céu ficar de bronze. Impede as suas orações de serem respondidas. É o que Isaías 59, versículo 2 diz: são os vossos pecados que fazem separação entre vós e Deus. Terceiro, hipocrisia. Por favor, Mateus 7, do verso 1 ao 5. O texto diz assim, ó: não julgueis para que vocês não sejam julgados, pois a mesma forma com que julgarem, vocês serão julgados, e a medida com que usarem também será usado para medir vocês. Bom, tem gente que realmente diz que a Bíblia não está proibindo você de julgar, está proibindo você julgar sem olhar para a trave no seu olho. Não é isso, não. A Bíblia diz também que julgar sem olhar para a trave no olho é sério. Mas o texto começa assim, ó. Vamos ver se Jesus disse que é para julgar ou não julgar. O texto começa, verso 1.
Não julgueis para que você não seja julgado. O texto começa dizendo, não julgue. Não tem meio termo, não julgue. Acabou. Segue o verso 3. Por que você repara no cisco que está no olho do teu irmão e não se dá conta da viga, ou seja, do seu enorme pecado que está no seu próprio olho? Como que você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu olho? Verso 5. Hipócrita. Você viu agora o que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você é condescendente demais com seus erros e duro demais com o erro dos outros. Na realidade, hipocrisia é o pecado comum da igreja. A gente olha sempre para as pessoas com o olho mais severo e olha muito no espelho com o olho de coitado, de vítima. Eu sou um pobre, um coitado. E a Bíblia diz que a hipocrisia impede as nossas orações de serem atendidas. Tira o cisco do teu olho e depois se preocupe com o seu irmão, disse Jesus. Sobre isso, Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos nós vamos dar conta diante de Deus. Já é difícil dar conta da nossa vida. Quanto mais dar conta da vida dos outros. Se você quiser falar da vida de alguém, fale da de Jesus. Aí é uma vida boa para você falar. Pare de falar da vida dos outros. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas tolas falam de gente. Na vida é assim, irmão. Ou você fala de Deus, ou você fala de pessoas. Cuidado, vigia. Maledicência é um pecado. A Bíblia diz, 6 coisas Deus odeia. A 7ª ele abomina. É o linguarudo. É o irmão que tem dom de língua. Língua grande. Quarto, esse texto aqui em quarto lugar, que impede as nossas orações, é um dos mais duros que nós vamos ler hoje. Mais reais. Provérbios 21, versículo 13. Ignorar aos pobres. Olha que texto terrível. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, clamará e não terá resposta. Se esse texto não diz o porquê que a maioria das pessoas não são ouvidas por Deus, me encontre outro que diz. Aquele tipo de gente que você pede ajuda, que você fala, que você convoca, irmãos, vamos ajudar o próximo, vamos trazer um alimento, não vai doer ninguém, vamos fazer isso, vamos mandar um recurso. Teve gente que disse assim para mim, pastor Hernani, arrumou um negócio lá na África e quer obrigar a gente a pagar. Ninguém pediu. A Bíblia diz que esse tipo de gente, no pior momento da vida dele, ele vai orar, ele vai clamar, e Deus não vai ouvir. Porque ele tapou o ouvido dele para atender o pobre. Imagina uma pessoa doente, ou com um filho doente, ou no momento de crise, Senhor, me escuta. A Bíblia diz que Deus não vai escutar. Você vê que você não pode ser vingativo. Você não pode dar o troco. E sabe por quê? Tudo que cabe a Deus fazer, você não pode fazer. Você não pode julgar, porque quem julga é o Senhor. Você não pode se vingar, porque a vingança pertence a Deus. E Deus é vingativo. É dele. E sobre a questão do pobre, Deus fecha os ouvidos por vingança. Porque você simplesmente não se importa com a necessidade do pobre. Em quinto lugar, por que nossas orações não são respondidas? Desrespeito ao cônjuge. Isso aqui é sério. Veja 1 de Pedro, capítulo 3, no versículo 7.
1 de Pedro 3, versículo 7. Olha, irmãos, nós devemos analisar a coisa sobre o seguinte. Está tudo errado. Está tudo errado. Orações não são respondidas, orações não são atendidas, bênçãos não são respondidas, bênçãos não são atendidas, bênçãos não são dadas, não vem, não acontece, por vários motivos. Olha esse motivo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. E tratem-nas como honra, como parte mais frágil. Não é parte emocional frágil. Tem engraçadinho que pensa que a mulher é frágil porque é coitada. Quando a Bíblia fala parte frágil, está falando fisicamente, força física. Porque a mulher é infinitamente mais forte do que o homem. O homem, se der uma dor, ele está morrendo. Mas Paulo diz, conviva bem com a sua mulher, porque ela é frágil, fisicamente. Fisicamente. Eu falei alguma mentira? Ok. Apenas isso. E diz assim, e co-herdeiras, é salva, igual a você, tem os mesmos direitos que você, da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Irmãos, é muito difícil, muito duro você entrar numa casa e você perceber que aquela casa não tem o favor de Deus. Você perceber que o ambiente é pesado. E uma casa, o ambiente é pesado por várias situações. Primeiro, o céu é de bronze. As orações daquela casa, pode orar o cachorro, o papagaio, o filho, a avó, a sogra, não vai resolver. E por quê? Porque há um desrespeito mútuo de filhos para pais, pais para filhos, esposa, marido e etc. Um grita com o outro, outro grita com um. Não há o exercício do perdão. E essa gritaria, esse desentendimento no lar, fecha as portas de Deus nessa casa. A Bíblia diz, tenha um bom convívio dentro da sua casa. Lá no final, para que as suas orações não sejam interrompidas. A Bíblia vai dizer, não deixe que o sol ou o dia vire sobre a sua briga ou ira. Eu aconselho vocês a não dormirem brigados. O outro dia é outro dia e a confusão choca e cria filho. Então, irmão, durma 5 horas da manhã, 4, mas resolva. Não vire um para o lado, outro para o outro e deixe o diabo tirar proveito daquele momento, daquelas palavras. Não deixe o outro dia virar sem que resolva as situações na casa, porque é muito difícil. Você pode precisar orar e Deus te atender com urgência, a sua oração não vai ser atendida. Então, em quinto lugar, o que interrompe o favor de Deus na sua vida, irmão, não tem nada melhor que chegar em casa e falar, eu estou em casa, deitar na sua caminha, no seu vaso. Eu estou no meu vaso. Deitar no seu sofá. Sua casa tem um cheiro todo especial que só você sabe. Mas tem gente que ele é muito mais feliz fora de casa do que em casa. Tem mulher que fala, pastor, meu marido vai aposentar. Começa a orar, pastor. A aposentadoria de alguns maridos é o terror de algumas mulheres. Tem mulher, irmão, esses dias a gente ouviu uma, falava para mim, pastor Elisandra, quando meu marido viajava, eu falava, como que pode, gente? Me diga você. Será que é impressionante, tem famílias que se reunir todo mundo, o pau quebra. É um talento para confusão algumas famílias. Meus amados irmãos, nós devemos, e tudo começa lá do primeiro princípio, o exercício do perdão, o diálogo, a conversa, sabe, esse joguinho de baleia azul, esses adolescentes se matando. Alguém vai dizer assim,
quer se aparecer, vai arrumar serviço. E se foi só um gatilho para provar o quanto os pais têm um abismo entre os filhos. Não conhecem. E essas leis que proíbem os filhos de fazer qualquer coisa. Não pode nem cortar a grama para o pai. Tornar as crianças ociosas, vadios. A rede social, para uma certa idade, já para adulto já não presta. Para esse tipo de gente. Veja vocês, que mundo nós estamos vivendo. Se você, pai, assistir essa série que eu falei, você vai perceber que há um grupo de adolescentes que são super comunicativos com seus colegas, mas em casa são extremamente silenciosos. Você vai achar chato alguns, melancólico outros, mas é muito importante. Por favor, não indique isso para crianças ou etc. Mas todos deveriam saber. É um livro, assim como você leria o livro. É muito grave. A falta de perdão hoje na igreja. Constantemente eu lido com irmãos, eu vou sair da igreja, pastor, eu te amo, eu amo a igreja, mas vou sair da igreja por causa de... Eu falei, mas o que tem a ver? É que eu não quero conviver com ele. Irmãos, a coisa mais assustadora hoje é que o cristão não sabe mais praticar o cristianismo. Que o cristão não sabe mais praticar a Bíblia. Não sabe. Esse é o ponto em que mais me assusta. A Bíblia diz, faça, a gente não faz. A Bíblia diz, não faça, a gente faz. Perdeu-se o controle. Ninguém consegue mais praticar o que diz a Bíblia. Recentemente eu fiz uma abordagem teológica sobre a questão do filme A Cabana. Um filme totalmente esotérico. Um livro que eu já havia lido, totalmente esotérico. Em que Deus, não é pai, é mãe. Já começa aí, distorcendo a personalidade de Deus. É pai nosso? Não, é mãe nossa. Segundo, o pai olha para o filho, no caso que é Jesus, e diz assim, eu tenho filhos em todas as religiões do mundo. Eu tenho filhos no budismo, no seixonoísmo e etc. E vai falando. E ele olha e diz assim, não é da minha vontade que todos se tornem cristãos. E fala assim para Jesus, não é da minha vontade que todos creiam em você. Em João 1:12 vai dizer o seguinte, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Está dizendo que não há salvação fora do cristianismo. Mas o filme diz que há. Olha, não é da minha vontade que todos sejam cristãos. Alguns vão ter intimidade comigo, outros não, mas eu não estou me preocupado com isso. Irmãos, é tanta asneira. No filme Deus diz assim, eu já perdoei a todos, meu filho, por causa do seu sacrifício. Não importa o que eles fizerem depois da cruz, já estão perdoados. Universalismo, gente, é o cúmulo do absurdo. Aí os crentes estão indo lá no cinema. Aí sai, porque o filme é bonito. Aí eles acham lindo. É como se você atacasse Ghost. Teve um que foi falar assim, eu achei bonito. Eu aprendi muito sobre Deus. Falei, se você tivesse lido a Bíblia, você aprenderia mais. Porque eu aprendi sobre perdão. A Bíblia já fala. Porque eu chorei muito. Ou quando você assistiu Ghost, você virou espírita? E chorou um monte. Porque o filme é bonito, ele deve ser de Deus. Aí você põe lá todas as partes teológicas, explicando tecnicamente por que o filme foi condenado por todos, não foi alguns teólogos, não. Todos os teólogos sérios fizeram análise do filme e falaram assim, esse filme não presta, é esotérico. É ecumênico, esotérico, universalista e um monte de coisa. Que, minha filha, você apanha feito um cachorro sofredor na internet. Eu falei, deixa para lá que se lasque também. Vamos para o inferno, cambada, de uma vez, vá.
As pessoas realmente, elas querem viver o que elas querem, o que elas pensam, o que elas aí eles falam assim, Deus quer que eu seja feliz. Não, Deus não quer que você seja feliz. Deus quer que você seja santo. A maior crise hoje é que não conseguimos mais seguir os princípios da Bíblia. E você sabe o que mais me assusta? Que um dia Jesus estava olhando para os seus discípulos e disse, quando o Filho do Homem vier, ele para. Quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Sabe por quê? O total distanciamento dos princípios de Deus fez e faz essa descrença terrível que nós vivemos hoje no cristianismo. No entanto, meus irmãos, em sexto lugar, porque Deus não nos ouve? Desonrar e desrespeitar a autoridade espiritual. Romanos capítulo 13, versículo 1, nós vamos fazer uma análise sobre o que é autoridade espiritual. Porque realmente há pessoas que não concordam com o chamado cobertura espiritual. Esses dias o Ezequiel escreveu em um vídeo meu na internet. Comentário no YouTube. Meu pastor. Aí foi lá um engraçadinho e escreveu embaixo. Seu pastor é Cristo, deixa de ser idólatra. Realmente hoje há uma crise de pessoas que já estão feridas na igreja, estão feridas uns com os outros, são incongregáveis, irreconciliáveis, pastores em si mesmos, e agora estão se juntando. Agora você pega um fio desencapado e junta com outro fio desencapado, o que vira? É um curto-circuito. O que existe é o seguinte, um monte de gente ferida dizendo, vamos se reunir. É cego guiando cego. Aí é fácil falar da igreja. Aí você fala, não, eu sou a igreja. Você já viu um narigão andando no centro de Curitiba dizendo, eu sou o corpo? Ô narigão, cadê seu corpo? Não preciso, eu sou o corpo. Ô dedão, não, eu não preciso do corpo, eu sou o corpo. Queridão, você só é igreja se estiver em comunhão com o corpo. Se você não, mas eu sou a igreja sou eu, então fique em casa. É muito fácil hoje ser crente de internet, crente de YouTube. Você não foi na igreja, mas assistiu o culto pela internet, como se fosse coisa que mudasse alguma coisa. Existe uma coisa que se chama atmosfera. A Bíblia diz, aonde o povo se reúne, aonde há comunhão entre os irmãos, dali desce o óleo precioso. Aonde o povo de Deus se reúne, o Senhor se faz presente. Aí você assiste na internet, você entende, mas duvido muito que recebe como receberia, porque não há uma atmosfera, não há uma manifestação como se tem no juntar, no ajuntamento de irmãos. Se acredita que igreja é só vir na igreja? Claro que não. Nós temos dois tipos de igreja, temos a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível, ela é interdenominacional, ela é pura, imaculada e não tem pecado. A igreja visível é cheia de placas, cheia de defeitos, cheia de coisas, cheia de gente pecadora. Mas a igreja é quando os irmãos se reúnem. Ali, a Bíblia diz que o Senhor ordena as bênçãos. É como um óleo precioso que desce da barba de Arão. Não é verdade? No entanto, há um grupo de pessoas que passaram por um círculo. Caminharam para lá, para cá, não deram certo. Elas têm um prazo de validade de 6 meses nas igrejas. Até descobrir o defeito do pastor da igreja ou de alguém e falar, não gostei daqui, dali. Queridão, deixe-me te dizer, eu posso te fazer uma promessa, talvez alguns estão me vendo aqui pela primeira vez, eu tenho uma promessa para te fazer, eu vou decepcionar você. E eu te faço uma pergunta, o que você vai fazer depois disso? Vai ser mais um pastor na sua lista em que você está decepcionado? Irmão, quem vem para a igreja por causa de gente, sai por causa de gente. Quem vem por causa de Jesus, não sai.
Eu sei que tem lugar que se torna insustentável. Eu sei que tem lugar que o pastor está em pecado. Essa semana, um jovem me procurou, um dos empresários mais proeminentes dessa cidade, descobriu que o pastor dele está cobertando pecado. Ele chegou, pastor, fulano está em pecado, está na liderança. Eu sei, mas vou deixar para Deus cuidar. Não, pastor, o senhor está louco? Não, irmão, você não pode julgar. Não, pastor, ele está na liderança, ele prega. Não, eu sei que está em pecado, mas quem somos nós para julgar? Ele falou com o pastor, eu vou sair. Alertei, não falou, não, você está certo. Você não pode ser conivente com o pecado das pessoas. Mas, queridos, nós temos que entender que hoje é moda falar mal de polícia, falar mal de médico, falar mal de pastor, falar mal de político. Político merece. Alguns pastores? Talvez, mas não todos. Irmão, não tem nada, você percebeu que tudo que é autoridade hoje é desrespeitado? O professor apanha na classe, o policial, você vê os vídeos, a maneira como que eles são tratados, o juiz, você já viu o jeito que eles falam com o Sérgio Moro? Então é uma moda desrespeitar a autoridade. E isso faz Deus cerrar o céu sobre você. Olha o texto. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Aqui fala de autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Esse mesmo empresário me perguntou, pastor, eu devo entregar o imposto de 30% num país injusto como esse? Eu falei, tu deve. É porque eu fui num outro pastor rico aí, empresário, e ele falou, onde é que está na Bíblia mandando você entregar imposto de 30%? Olha, irmão. Meu querido, eu falei para ele, você não pode chamar Eduardo Cunha de corrupto, Lula de corrupto. Você não tem moral para falar isso. Se você tem funcionários, e isso acontece na maioria das vezes, que, ó, esse tanto eu te dou aqui na carteira, esse tanto é por fora, tá bom? E esse é o cristianismo que nós estamos vivendo hoje. Amados irmãos, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Cada um dará conta diante de Deus. Ah, mas é injusto. O injusto vai dar conta. Você não vai pecar com o pecado dele, né? E o texto continua. Não há autoridade que não foi por Deus. Verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus que o instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Prossegue. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Olha aí, quem tem medo de polícia? Quem fala mal de polícia é quem faz coisa errada. Quem tem medo da Receita Federal? É quem faz coisa errada. A Bíblia diz que as autoridades não devem ser temidas, a não ser quem está fazendo coisa errada. E prossegue. Você quer ser livre do medo da autoridade? Pratique o bem. E a autoridade vai te honrar. Prossegue. Pois a autoridade é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. A autoridade é serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Isso serve para o governador, o prefeito, a polícia, o juiz, o professor e o pastor, que é a autoridade espiritual. Bom, meus amados irmãos, essas 6 coisas impedem as nossas orações. Vamos nos lembrar, qual é a primeira? Falta de perdão. Qual é a segunda? Vamos lá, vocês estão dormindo? Viver continuamente, habitualmente na prática do pecado. Qual é a terceira? Hipocrisia. Qual é a quarta? Aquele que tapa o ouvido aos necessitados, ao pobre. Quem não se importa com o pobre. Qual é a quinta? Desrespeitar os cônjuges. Confusão na casa, briga, o pau quebra, um não respeita o outro. Qual é a sexta? As autoridades. Vamos orar a Deus. Fique em pé no seu lugar.
Eu quero que você feche seus olhos. E você examine e se lembra do que você ouviu, de tudo que você ouviu. Pense no que você ouviu. Examine as 6 coisas que impedem suas orações serem atendidas. Veja se as suas orações não são atendidas por causa dessas 6 coisas. Eu quero que você ore baseado, fundamentado naquilo que você ouviu. Se tiver que perdoar, perdoe. Se tiver que pedir perdão, peça. Se tiver que consertar, se tiver que falar para sua esposa, fala, nunca mais nós vamos faltar com respeito nessa casa, vai ter conversa. Não vou te xingar, você não vai me xingar. Não vou te quebrar a panela na sua cabeça, prato na sua cabeça mais. Eu quero que você proponha uma mudança. Ah, mas o pastor não está sendo justo. Ele vai dar conta diante de Deus. Ele vai dar conta. A sua parte é obedecer. A dele é fazer a coisa certa. Feche seus olhos. Senhor Deus. Como igreja, Pai, nós estamos aqui envolvidos com o cumprimento da Tua palavra. E nós ouvimos e entendemos aqui agora que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar, pois nossas orações não estão sendo atendidas. Qualquer pecado, por nível, importa, tem impedido as nossas orações de chegar ao Teu trono da graça. Senhor, eu te peço, nos ensine, nos ajuda, pregue, nos dê força para transformar nosso interior. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu sei que você está borocochô, está down depois de uma palavra dessa, mas vamos dar um sorriso aí, vamos aplaudir Jesus.